principais comandos básicos sobre Docker que você precisa saber para simplificar a sua vida. Esse vídeo é resultado de uma enquete que eu fiz aqui no canal, dentro da comunidade do Simplificando Redes, para que a gente pudesse entender melhor, dentre os temas que eu coloquei lá, o que seria mais interessante para vocês. Então, esse vídeo foi literalmente pedido por vocês. E aí, me diga uma coisa, eu acho que é super interessante, dado o universo e a gama de comandos que Docker possui, a gente fazer uma série sobre comandos de Docker. Com relação à rede, gerenciamento de volume, entre outras coisas. O que você acha disso? Conta aqui para mim nos comentários se isso faz sentido para vocês e o que você gostaria que tivesse nessa série. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Mascarenhas e no canal aqui do SR a gente procura simplificar a sua vida de maneira que a sua jornada em TI seja mais tranquila. Para estes assuntos de Docker, entre tantos outros, se inscreva aqui com a gente para que você possa estar acompanhando uma série de vídeos bastante interessantes que estão sendo simplificados. Bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Muito bem, pessoal. A primeira coisa, quando a gente começa a mexer com Docker, né? E aqui ele vai te mostrar se você simplesmente jogar Docker, ele vai te mostrar o que você tem aqui, uma série de comandos, né? Então é o help. Não tem ainda instalado, tem aqui em cima um card para playlist de Docker que esse vídeo vai fazer parte. Mas muito bem, geralmente o que a gente faz? A gente vai para o Docker Hub, onde existe ali uma série de imagens diferentes que a gente pode estar utilizando. Por falar em imagem, como que a gente identifica quais são as imagens que estão contidas dentro da nossa máquina, do nosso computador? Então, deixa eu dar um clear aqui. Quando a gente faz Docker Images, a gente puxa ali todas as imagens que nós temos disponíveis na nossa máquina. Deixa eu aumentar um pouquinho, tá um pouquinho pequeno, né, gente? Então, para quem assiste celular assim é melhor. Ok, então se vocês forem perceber, eu tenho do Mongo, Redis, que são bancos de dados NoSQL, tá? Se você quiser saber sobre o NoSQL, tem também vídeo no canal, porque eu adoro banco de dados. A gente tem RabbitMQ, que também são sistemas de mensageria, tem vídeo aqui no canal sobre isso, Nginx e aqui o nosso Hello World, que é uma coisa específica aí de um tutorialzinho que a gente acaba criando quando está começando. Se faz sentido para vocês algum desses sistemas, RabbitMQ, Mongo ou Redis com Python, também me conta aqui embaixo. E Docker ainda, vamos fazer um projeto misturando tudo? Me fala aqui embaixo se isso é legal para você. E muito bem, a gente tem aqui uma série de imagens prontas para que a gente possa rodar e efetivamente criar o nosso container, né? Então, como eu falei no vídeo comprando Docker e VM, a imagem e o container eles são coisas diferentes. Muito bem. E aí, a imagem, propriamente dita, ela é um arquivo de configuração que possui todos os dados ali para que a gente possa criar efetivamente a instância, o container que vai estar rodando na nossa máquina. E aí, se a gente quiser verificar quais são os containers que estão aqui, a gente pode fazer Docker PS. E neste exato momento, eu tenho o do RabbitMQ, que starta toda vez que a máquina start. Foi de uma aula que eu fiz utilizando o RabbitMQ com Java. Quero mostrar para vocês o que a gente tem de informação. Então, quando a gente faz um Docker PS, a gente está fazendo o seguinte, olha, me mostra quais são as instâncias rodando na minha máquina, quais são os containers que estão rodando exatamente agora na minha máquina. Então, nós temos o ID, que é o identificador daquele container, nós temos o nome da imagem, quando ele foi criado, o status dele, deu up a 10 minutos, ou seja, eu restartei minha máquina a 10 minutos. Então, ele deu um up nesse exato momento. Qual é a porta? Isso aqui, gente, tem um conceito de porta, está relacionado à infraestrutura. Aqui é a porta em que ele está ouvindo. Então, o nosso host vai se comunicar com o Docker utilizando uma porta específica. E a gente não tem só essa porta. Se você for perceber aqui, tem uma vírgula. Aí, ele está ouvindo também nessas outras duas portas e por aí vai, até aqui. Tá certo? Por que isso, Juliana? Porque eu tenho mais de um serviço dentro dessa imagem com o RabbitMQ. Neste caso aqui, isso não é uma imagem oficial do RabbitMQ. Esta é a imagem oficial do RabbitMQ. Se eu baixar essa imagem, ele vai vir com ela. A imagem que eu estou usando ali, e aí, gente, é um trade-off. Eu também falo sobre isso em Docker versus VMs. As imagens oficiais são as mais seguras possíveis. Há outras maneiras também que, por exemplo, você tem aqui desse carinha que foi verificado, o publisher, ou seja, quem publicou esse carinha foi verificado pela Docker. A diferença é como que essa imagem vai estar configurada. Muitas vezes ela tem outros serviços rodando ali dentro. E aqui é pela VMware. E aí a gente desce um pouquinho e ele fala aqui pra gente, por que usar essas imagens? E ele começa a listar aqui, então,
o que ele tem de diferente. Isso vai variar, gente, de acordo com cada imagem, tá certo? Não vou falar muita coisa aqui para não perder muito tempo. Imagine o seguinte, eu desisti. Eu não quero esse cara mais rodando na minha máquina, não. Uma coisa que a gente pode começar a fazer já é Docker, pegar esse cara aqui, stop, peraí, erro de percurso, é Docker stop e o ID do nosso container que você está querendo dar um pause. E aí o que ele faz? Ele retorna um ID para a gente, mostrando o seguinte, ó, você conseguiu. Vamos checar isso de novo? Então, a gente tem Docker PS para verificar. Perfeito, não tem nada rodando. Agora você fala assim, Juliana, eu só consigo ver quais são os containers que estão rodando? Eu não consigo ver os containers criados na minha máquina? Consegue. A gente consegue usando o Docker PS-A. Aí, agora ficou muito grande de novo. O que a gente tem aqui? Todos os containers que eu já rodei, ou seja, que eu criei. Porque quando a gente dá docker run, você cria um container, tá certo? Então, a gente tem RabbitMQ, o Mongo, novamente outro Mongo, RabbitMQ Tree Management, Redis, RabbitMQ de novo aqui, entre outros, tá certo? E o Hello World aqui alguns também. Então, se eu vier aqui de novo, vamos supor que tenho alguma imagem que eu quero baixar e dentro do que a gente tem aqui, não tem o que eu preciso. O que a gente faria para startar, né, e criar o container seria dar um docker run e o nome da imagem. Põe aqui, eu quero instalar o MySQL, só que eu não tenho ele aqui. O que acontece se eu der um docker run MySQL? O Docker vai verificar, ele olha, não consegui encontrar na sua máquina, unable to find image locally. Então, o que ele está fazendo? Ele está baixando o MySQL latest, vou aumentar um pouquinho para mostrar para vocês esse processo, tá certo? Ele está fazendo o pull. Então, ele completou o pull, puxando no Docker Hub, e depois ele criaria para a gente o nosso querido container. A questão aqui é que a gente precisa especificar também algumas variáveis de ambiente, que é o MySQL root password, entre outras coisas. Se você quiser que eu faça isso com vocês, me fala aqui que eu faço aqui um vídeo específico sobre isso, senão a gente vai devagar demais. Então, vamos fazer uma coisa? Dá um clear, deixa eu dar um docker ps só para verificar. Beleza, ele não rodou justamente por causa das variáveis de ambiente que eu preciso setar. Então, vamos verificar o seguinte. Vamos dar um docker run utilizando... Vamos remover uma imagem. A gente tem algumas imagens aqui. Mongo, Redis, entre outros. Vamos remover do Mongo? Então, como que a gente remove uma imagem? RMI, uma ou mais. A gente pode fazer assim, Mongo, porque ele está sendo usado por esse cara aqui. Vamos ver, PS-A, qual que é esse carinha? Aqui. É o ID que a gente tem, que é o container setado, tá certo? Então, ele não está deixando porque ele está sendo usado por esse container. Como que a gente remove um container? Com a imagem, a gente fez docker RMI, certo? Espera aí que eu preciso do ID daquele carinha. Docker PS-A. Então, cadê? 69, esse cara. Opa, copy. Então, para remover esse cara aqui, que é o container, eu preciso definir que é docker rm e o nome, ou, no caso, o ID do nosso container. Se eu der novamente agora um docker ps-a, e se eu procurar ele por aqui, ele não está mais aqui, o 619, tá vendo? Tá certo? Eu estou vendo que tem outro Mongo aqui. Esse aqui ele não vai deixar remover, justamente porque tem o outro utilizando. Então, docker images, docker rmi, Mongo. Exatamente. Então, docker rm paste. Opa. Vamos novamente. Mongo. Agora sim, depois que eu removi os containers que ele estava utilizando, ele me permitiu remover a imagem, tá certo? Então, para o container funcionar, rodar, a gente precisa da imagem. O que a gente já fez até agora? A gente verificou quais eram as imagens, verificamos os containers que estavam rodando e todos os containers da máquina, independentemente do status que ele tem de execução, se está rodando ou não, tá certo? Puxamos, né, fizemos um docker run de uma imagem que não estava na nossa máquina. Se a gente quisesse fazer uma imagem, puxar uma imagem do Docker Hub, a gente simplesmente faz docker pull e o nome, como por exemplo, Postgres, tá certo? Ele vai baixar a última versão. E aí, aproveitando e falando desse assunto, imagine o seguinte, uma coisa bastante interessante quando a gente lida com containers ou com virtualização é estar utilizando uma versão específica. Tudo bem que mais com VMs do que container, né? Mas imagine que você precisa de uma versão mais antiga do que essa que o Docker está te fornecendo, que é a mais recente. Vamos rodar então? Vamos rodar o Redis.
tá? Que o Postgres e o MySQL eles precisam de outras configurações para que ele possa rodar e construir o container, tá? Então, para a gente rodar, a maioria das pessoas já sabe esse comando, né? Run Redis, tá certo? Então, vamos colocar aqui. Ele vai rodar, vai estar começando a startar aqui o container. Redis to accept connection TCP. Então, ele está pronto para receber conexões TCP, tá? Aí, no caso, se a gente fosse entrar no container. Vamos verificar agora quais são os containers em execução. Docker PS. E o que a gente tem, então, é o nosso Redis rodando. Agora, eu vou baixar uma versão do Redis, mas antes de baixar a versão do Redis para mostrar para vocês, eu vou dar um Ctrl C aqui e ele vai simplesmente fechar, né? Vai encerrar o container. Então, na hora que eu der um PS, não vai estar mais lá. Juliana, como que eu faço para ele rodar sem estar travando o terminal? Docker run -d, que é o modo de teste. A gente rodou o Redis. Pronto. E o que ele me retorna agora, ao invés de ser a linha de instruções que ele está passando aqui, ele me retorna um ID, tá certo? E na hora que a gente verifica novamente, tá aqui, ó, o Redis está rodando e eu não travei o meu terminal. Ok, eu vou então verificar aqui Docker Run e vou baixar uma imagem específica, vou botar 7.2.3. É a última? Não, essa é a última. Vamos botar 7.2. Então, Redis 7.2. E ele não vai encontrar aquele mesmo processo. Ele vai rodar, ok, eu travei o terminal. Mas aí vamos fazer o seguinte. Vamos verificar o que acontece aqui quando a gente verifica quais são os containers que estão rodando na máquina. Então, você vai começar a perceber que a gente tem aqui, ó, duas imagens diferentes. E o nome da imagem aqui, ó, tá 7.2, é a versão mais nova do Redis, tá certo? Com os mesmos atributos ali associados com relação à porta, por exemplo. Então, gente, se você for perceber, a gente tem aqui a mesma porta sendo utilizada, né? Com containers diferentes. Isso é uma questãozinha de comunicação que eu vou falar depois em outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue, sim, lidar com containers com a mesma imagem com versões diferentes, tá certo? A mesma imagem por quê? Porque eu estou baixando do mesmo repositório. Na real, não é a mesma imagem, porque são versões diferentes, mas elas têm o mesmo parâmetro de comunicação. Então, isso vai te dar uma dorzinha de cabeça, na verdade, se você não souber como resolver, tá bom? Então, se eu quiser, eu vou fazer docker, stop, e aí, Juliana, eu vou usar o Redis, então 7.2. Não, não vai funcionar. Porque o que eu preciso usar aqui é o ID relacionado àquele container. Então, eu venho aqui, copio esse cara e faço o mesmo processo. A diferença é que ao invés de ter ali a imagem, o nome da imagem, eu vou ter o ID daquele carinha. Muito bem, então se eu fizer docker ps agora, só tenho o do Redis. Se eu pegar o ID e der um stop nele, eu posso depois restartar esse mesmo container, tá certo? Porque se eu der um docker run de novo, ele vai criar um outro container para mim. Então, vamos lá, docker stop com o ID, docker ps nenhum. Então, na hora que eu fizer docker start com o ID daquele carinha, eu volto a ter o mesmo que eu tinha utilizado há 4 minutos atrás, que eu tinha criado há 4 minutos atrás. Perceba? Olha só, ele foi criado há 4 minutos, e aqui está 5 minutos, e deu um up em 2 segundos atrás, com o mesmo ID, tá certo? Gente, tem uma série de outros comandos que eu quero mostrar para vocês, mas o que eu queria mostrar ia deixar o vídeo muito longo, muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Me fala se a série sobre comandos com Docker vai te ajudar, vai simplificar a sua vida, que a gente prepara aí uma série bem legal sobre vários comandos interessantes que vão simplificar a sua vida com Docker. Até o próximo vídeo, pessoal!